aí, pessoinhas lindas do meu coração? Estavam com saudades? Digam aí nos comentários se vocês estavam ou não com saudade de ter vídeo todo dia. Mas bom, antes de começar esse vídeo, eu queria lhes avisar que não haverão salves nesse vídeo e nem no outro, pois eu vou postar 2 episódios dessa teoria no mesmo dia, como uma forma de comemorar os 750 inscritos aqui do canal. Eu estou morando atualmente em um lugar bastante frio. E para vocês terem uma ideia do quão frio esse lugar é, imagine as seguintes coisas: fortes correntes de ar frio ao meio-dia. E durante uma chuva, um copo de água quente fica gelada em 5 minutos. Então, se eu demorar a postar vídeos, é porque eu estou hibernando. E sem mais delongas, vamos começar essa narração fuleira que eu amo fazer. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 4. Nossa história continua quando eu havia acabado de chegar na cidade dos ladrões. E assim que eu coloquei o primeiro pé dentro da cidade, várias figuras encapuzadas ficaram me observando das sombras. Enquanto que eu calmamente adentrava na cidade, à procura de um posto de mercenários, que era onde eu queria trabalhar. Então eu saí perguntando para todos aqueles que eu encontrava onde eu poderia trabalhar como um mercenário. Mas ninguém quis me dizer nada. Então eu decidi procurar o lugar por conta própria. Mas ao entrar em um beco, 2 homens encapuzados tentam me assaltar. Mas eu puxo a minha espada e corto a cabeça deles em uma alta velocidade. E só avisando que assim que eu entrei na cidade, o sol já estava se pondo. Voltando à teoria. Então eu guardo a minha espada na cintura e vou na direção dos corpos dos bandidos. Mas assim que eu iria os devorar, eu sinto uma mão em meu ombro esquerdo. Então eu pego aquela mão que havia me tocado e faço um movimento de judô, do qual acaba derrubando a pessoa que havia me tocado. Mas logo eu vi que quem havia me tocado foi uma mulher, que aparentava ter entre 20 e 30 anos. Então eu pergunto à mulher quem era ela e o que ela queria comigo. E ela se diz ser a chefe dos mercenários dessa cidade. E que ela estava interessada em mim, já que eu havia matado aqueles 2 bandidos com muita facilidade. Então logo ela me oferece um emprego como mercenário. E como eu estava justamente procurando aquele emprego, eu aceitei na hora. Então ela me levou até uma área bem macabra da cidade, que era onde os bandidos mais perigosos daquela cidade moravam. E enquanto eu caminhava por aquela área, os bandidos estavam me encarando com olhos de verdadeiros assassinos. Mas eu nem estava ligando para eles. Até que um dos bandidos que estava me encarando, que aparentava ser o chefe dos bandidos dali, decidiu vir me provocar. Então ele saiu de onde ele estava e ficou na minha frente. E logo ele disse com um tom de voz bem alto: "Escuta aqui, seu merda. Você tá na minha área, então tente ficar na sua e não arrumar briga com ninguém." Mas quando a chefe dos mercenários já iria intervir na situação, eu digo ao bandido chefe: "Se você não quiser arrumar confusão comigo, é melhor você abaixar o tom de voz e me tratar com mais respeito." Mas o bandido não me dá ouvidos e aponta para mim com sua mão esquerda enquanto que gritava bem alto: "Como você ousa me dar ordens, seu inútil filho de uma?" Mas antes que ele pudesse completar a frase, eu corto a mão do bandido com um movimento extremamente rápido de espada. E a chefe dos mercenários fica muito impressionada ao ver a velocidade com que eu desembanhava a espada, já que ela nem viu a minha mão se mexer. Então o bandido começa a gritar de dor enquanto que segurava o seu pulso, do qual estava jorrando sangue. E logo eu digo: "Fale da minha mãe mais uma vez, que eu vou lhe tirar aquilo que te faz um homem." E foi aí que o bandido começou a se cagar de medo. Então ele rapidamente pega a sua mão decepada e sai correndo para bem longe de mim, enquanto que a chefe dos mercenários só observava. Então eu e ela continuamos andando em direção ao posto dos mercenários. E no caminho, os bandidos começaram a me olhar com um olhar de puro terror, já que as notícias corriam muito rápido por aquela cidade. E ao chegar no posto dos mercenários, a chefe dos mercenários me apresentou aos outros mercenários.
E a princípio eles ficaram me olhando com um olhar neutro. Mas logo um bandido entrou pela porta, anunciando a todos que eu havia decepado uma das mãos do chefe dos bandidos. E foi aí que os mercenários começaram a me ver com um olhar de respeito. Então a chefe dos mercenários me dá algumas missões de mais alto nível, das quais eu completava facilmente. E após alguns anos trabalhando como um mercenário, eu havia mudado o meu visual. E agora eu usava a roupa do Ezio, de Assassin's Creed 2. E como essa roupa tem uma lâmina escondida em cada manga, eu as utilizava de uma maneira bem peculiar. Eu amarrei uma fina corrente de aço em cada lâmina. E as conectei com o interior das mangas. Assim, criando uma arma muito semelhante à do Kratos de God of War. E assim foi a minha vida. Vivendo como um mercenário, e ficando muito temido entre aquelas terras. Eu já havia completado os meus 40 anos. E eu estava idêntico ao Madara. Nessa época, já haviam rumores sobre monstros que devoram humanos. E eu era conhecido como o Lobo Sangrento, já que eu usava uma máscara de lobo manchada de sangue. E eu já havia devorado mais de 400 pessoas durante esses anos. E agora eu vou explicar uma habilidade bem interessante que eu tenho. Quando eu devoro o corpo de alguém, a força física que essa pessoa tinha é adicionada à minha, aumentando todas as minhas capacidades físicas. Mas quando eu devoro a alma de alguém, dependendo do quão pura for essa alma, a força da minha respiração vai aumentar consideravelmente. Voltando à teoria. Durante uma missão de mais alto nível de mercenário, eu estava espionando um homem na rua, que era conhecido por muitos como o Demônio da Névoa. Já que sempre que ele ia matar alguém, uma estranha névoa se formava ao redor dele. E ele só saía de sua casa à noite. A missão se consistia em espionar o Demônio da Névoa e matá-lo quando ninguém o estiver vendo. Daí eu fiquei observando esse homem até ele sair de vista das pessoas. O que foi algo bastante demorado, já que ele estava no meio da rua. E como eu já estava ficando sem paciência, eu gritei bem alto: aquele tal de Demônio da Névoa é um fracote, não aguenta 3 minutos de porrada comigo. E quando aquele homem ouviu eu falando isso, ele começou a correr atrás de mim. E eu comecei a correr na direção de um beco sem saída. E quando o homem achou que havia me encurralado, eu uso as minhas lâminas com correntes, prendendo elas no alto de 2 casas, para logo em seguida eu dar um salto bem alto, pousando atrás do homem. E quando ele já iria falar alguma coisa, eu corto a garganta dele com uma das lâminas, em um rápido movimento. Mas quando eu já ia pegar o corpo dele, o homem se levantou do chão com a garganta cortada enquanto dizia: você é bom, tenho que admitir. Mas eu não vou perder para um idiota como você. Eu vou te mostrar o porquê me chamam de o Demônio da Névoa. Morra perante a minha arte demoníaca. Então ele saca uma espada, e dela começa a sair uma névoa muito densa. Daí eu penso: então esse é o Kekinjutsu dele. Criação de névoa. Acho que vou pegar esse poder pra mim. Então o demônio tenta me atacar por trás com sua espada. Mas eu puxo a minha espada e me defendo do golpe dele com muita facilidade. Então ele se afasta e tenta me atacar novamente pelas costas. E novamente eu me defendendo. Mas quando eu percebi que ele só vai ficar nessa, eu fico de saco cheio e espero ele me atacar de novo. E assim que ele me ataca, eu bloqueio uma última vez o golpe dele e ativo os olhos da Kurama, enquanto que olhava no fundo dos olhos dele. Daí o demônio ficou completamente paralisado. E eu aproveitei que a névoa estava muito densa, para liberar minha verdadeira forma, da qual me deixava idêntico ao Sasuke com a marca da maldição no último estágio. Então eu arranco a cabeça daquele demônio, e logo em seguida eu devoro a alma dele, juntamente com seu corpo. Assim, adquirindo os poderes e habilidades daquele demônio. Depois disso, eu me destransformo, e pego a cabeça do demônio, e volto para o posto dos mercenários. E chegando lá, a chefe dos mercenários me diz que eu fui transferido para outro posto de mercenários, que ficava em uma cidade bem longe. E na hora eu pergunto o porquê de eu ser transferido. E a chefe me diz que é porque eu já havia completado todos os tipos de missões dessa área.
e que as missões mais perigosas me aguardavam em outra cidade. Então eu me despeço da chefe e vou até a minha nova área de trabalho entre aspas. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. E até daqui a pouco. Se o Deus Jabiroca quiser. Amém.